Bom, boa noite, Anselmo. Como que é seu nome, irmão? Everton. O outro ali? Boa noite, Anselmo. Boa noite, Everton. E a todos que estão presentes, escuta aqui uma coisa. Se teve tanta tribulação para nós começarmos esta live, no mundo sobrenatural, claro, eu digo para você que isso vai ser frutuoso. Então, por favor, deem o seu like e compartilhe isso. Por quê? Porque a pornografia é uma das indústrias que mais gera dinheiro no mundo e que mais acaba com as famílias. Isso é a droga mais consumida na humanidade inteira. Então nós vamos fazer uma denúncia séria aqui, por isso que nós vamos deixar aí 2 minutos de tempo para você compartilhar e convidar as pessoas para participarem desta live. Porque se não for você que está assistindo do outro lado que tem esse problema, seu filho pode ter ou um amigo seu também pode ter. Então essas pessoas precisam de ajuda e principalmente espiritual. Pessoal, quando nós falamos sobre a questão da pornografia, tem gente falando que o som está muito baixo. Eu não sei como que está aí a questão da administração do áudio. Tem gente falando, gente, deve ser o celular de vocês. Vamos verificar aqui. Um áudio do Anderson. Bom, não, então uma pessoa reclamou, mas a outra falou que está dando para escutar direitinho. Bom, trazer este conteúdo para vocês, quando se fala da questão da pornografia, um mal que afeta a vida de milhares de pessoas. E assim, pessoal, só começando a dizer para vocês aqui uma bomba, logo no início aqui desta live, quando a gente fala sobre a questão da pornografia e algumas pessoas acham que isso é inofensivo, eu só vou trazer um dado para vocês aqui agora, para vocês verem como é catastrófico isso daqui, que de 500 mil divórcios que são feitos, 25%, ou seja, 125 mil divórcios é o resultado do consumo da pornografia dentro da própria família, com homens casados, que na verdade foram jovens que se habituaram a isso. Então você vê que essa questão não é tão inofensiva como se pensam por aí. Mas quando a gente fala de pornografia, eu trouxe aqui um breve trecho de um texto, de uma pesquisa que eu fiz agora, para nos deixar mais inteligível o que significa bem essa questão da pornografia. Escuta aqui, a pornografia, consequentemente, consiste de materiais visuais contendo exibições explícitas de órgãos sexuais ou atividades sexuais. Ou seja, ela é uma coisa visual. E, partindo da Sagrada Escritura, o que a Sagrada Escritura vai dizer sobre a questão da vista, principalmente no nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus? Se um homem olhar uma mulher e cobiçá-la no seu coração, ele já comete adultério. Ou seja, a pornografia é uma coisa que entra pelos olhos, ela é uma coisa visual que começou há anos atrás com pinturas, partiu para revistas pornográficas, foi e entrou pesado no mercado de VHS e hoje nós temos a facilidade de transitar por isso por meio da internet. Eu lembro que eu vi um filósofo muito famoso dizendo que mais de 80% do tráfego da internet se usa para fins de consumo de pornografia. E aí uma das coisas que mais me deixa estarrecido é que Santo Afonso Maria de Ligório tem um sermão que ele fala sobre a vista, sobre os olhos, e aí ele vai dizendo algumas coisas que assim são terríveis. Por exemplo, como que se deu o pecado de Davi? Davi era um rei, um homem que tinha um amor profundo por Deus, um homem que era líder de um exército, um rei poderoso, que rasgava urso, leão no meio, que venceu Golias, um gigante, com uma estratégia de usar uma pedra no estilingue, numa funda e dar na testa do cara. Mas quando ele estava numa guerra e viu Betsabeia se banhando pela vista, a partir do momento que ele viu aquilo, a inteligência dele comunicou a vontade dele. Ó, Davi, você é rei, você é poderoso, você pode tê-la. E o problema é que o pecado da impureza, vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório, olha como isso é terrível, pessoal. O pecado da impureza, vai dizer o grande doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, ele nos rouba a inteligência. Por exemplo, você sabe que se você tem uma tomada e você colocar o dedo nela, você vai tomar um choque. Então você evita fazer aquilo porque vai ser gerado um desprazer para você. Você vai tomar um choque. Aquilo vai ser doído. Se você está vendo que está tendo
uma fogueira, ou você está na casa de um amigo seu, estão fazendo um churrasco, você sabe que se você colocar a mão ali em cima, a tua inteligência vai dizer para a tua vontade, ó, não coloca a mão lá porque você vai tomar um choque. Não coloca a mão em cima da churrasqueira porque você vai queimá-la. Só que quando é ligado a prazeres sensíveis, Santo Afonso Maria de Ligório diz que a inteligência fica obscurecida. A pessoa ela não consegue medir a consequência do que aquilo pode acontecer com ela. Davi, em nenhum momento, ele pensou assim: depois que eu cometer esse pecado, o que vai acontecer comigo? O meu exército vai perder? Eu vou acabar com a minha família? E Natã vai vir profetizar para mim: o filho que vai nascer de ti será morto e a espada nunca se apartará da tua casa. Ele não consegue ver a consequência. Ele não consegue lembrar do que está lá em Oséias 8:7. Visto que plantaram vento, colherão tempestades. Ele não consegue pensar em Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Por quê? Porque o prazer sexual, ele é extremo. O gozo, ele é muito intenso. Tanto que o Papa João Paulo II vai dizer assim: qual que é o maior prazer que um ser humano pode ter? Ele fazer o prazer do sexo. Por quê? Por aquilo que ele gera, que é uma vida humana. Deus colocou tanto prazer numa relação sexual, por quê? Porque gera um ser humano, gera uma vida humana, mas ela tem que ser feita de acordo com a ordem estabelecida por Deus. Né? Então vamos lá. A pornografia, como vai dizer aqui, que eu coloquei para você, consiste em materiais visuais contendo exibições explícitas de órgãos sexuais ou atividades sexuais. Você sabe muito bem o que é isso. São pessoas nuas que estão tendo atividades sexuais. Sejam elas reais ou simuladas, aí tem uma finalidade a pornografia, qual? Despertar sensações eróticas em vez de estéticas. Ou, mais sucintamente, pornografia é material que retrata comportamento erótico destinado a causar excitação sexual. Então, essa é a definição da palavra pornografia. Eu gostaria de sair de uma parte mais teórica e vir para uma parte prática para vocês, e na verdade é um assunto que eu gosto de comentar pouco, mas que eu vou ter que testemunhar para vocês um pouco do que eu vivi com esta questão da pornografia. Então aqui eu vou conseguir trazer uns flashes do que eu vivi na minha vida e trazer alguns casos e alguns testemunhos dos danos que isso causa na vida das pessoas. Eu sou filho de pai separado, meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade, e eu não tive a presença paterna dentro da minha casa para ver o que é um homem de valor. Ver o quê? O trabalho, o acordar cedo, a oração, o bom trato entre família, a entrega de um homem por uma mulher, uma boa convivência dentro de um lar. Eu fui privado disso em virtude do adultério que o meu pai cometeu contra a minha mãe. E eu tinha os meus amigos da rua e os meus familiares. E um primo meu, ele desde cedo tinha uma coleção de revista adulta, não estou a fim de ficar falando marca de nada por aqui, e também assistia muito conteúdo pornográfico em vídeos. Então, eu conheci este material por meio de um primo meu mostrando revistas e mostrando filmes. Agora, o interessante, ninguém chegou para mim e me alertou que isso não era benéfico, que isso trazia um mal, que isso era prejudicial para a saúde física, para a alma, para a vida espiritual, para o desenvolvimento da maturidade, para a masculinidade do homem. Não me foi falado nada disso. E o que acontece? A pornografia em si, ela gera um prazer tremendo, mas tudo aquilo que gera um prazer tremendo anula o sacrifício. E o homem nasceu para o sacrifício. E aí a pornografia, ela já começa a matar a essência do ser humano. Se Jesus vai dizer em João 15:13, enquanto vocês estão me vendo aí, eu consigo ver os 3 rapazes que estão me escutando, o Anselmo e mais 2, e vejam a cruz ali. Jesus vai dizer em João 15:13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Se o maior amor é dar a vida, Jesus traduziu amor em sacrifício. Ou seja, se Jesus, que é o ideal e modelo de homem, usa do sacrifício para mostrar com atos o que é amor, a vida do homem é sacrificar por quem ama, principalmente por sua família. Então, a pornografia, ela já começa a anular essa potência masculina. Por quê? Porque um homem obcecado pelo prazer, que consome pornografia e que fica se masturbando durante muitas vezes,
sacrifício para ele é uma coisa que ele não vai gostar muito. Por quê? Porque ele se habituou com o gozo e se habituou com o prazer. Então isso daí começa a matar a essência do homem, tá? Então, meus primos foram e me apresentaram isso. Um dia, eu estava conversando com uma pessoa que ela é especialista em questão de dependente químico. Ele trabalha há 30 anos com jovens ou com adultos que têm problemas de drogadição. E eu perguntei para ele e disse assim, Mosevaldo, qual que é o maior problema que atrai um jovem, um homem para a droga? Ele falou, eu não tenho dúvida de responder. Em 30 anos de experiência mexendo com dependente químico, eu ouso afirmar categoricamente que o que leva uma pessoa ao uso de drogas são as más companhias. Eu falei para ele, olha, eu acho que se o cara ele é mais fortalecido moralmente e tem uma vida integrada, mesmo ele estando na companhia de uma má pessoa, ele pode se furtar disso. Mas ele me objetou e disse assim para mim, normalmente uma pessoa moralmente forte, ela não tem amigos raquíticos, porque você é normalmente a média das 5 pessoas com quem você convive. Ou seja, ele falou, as pessoas começam a usar droga porque um amigo do seu ciclo apresenta para essa pessoa a droga. E muitas vezes, na questão da pornografia, a mesma coisa. Você tem amigos que costumam mostrar para você determinada revista, porque aquilo é o valor da vida dele, aquilo é o prazer da vida dele. Então ele quer passar para você, olha essa moça que bonita, olha esse vídeo que bonito. Então quer dizer, a companhia acaba levando você a esse tipo de comportamento. E a Bíblia vai dizer o quê? Em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, se você tem um bom costume, ele é corrompido por uma má companhia. Por isso que Santo Tomás de Aquino dizia que nós tomamos os hábitos das pessoas com quem convivemos. É muito fácil você estar perto de uma pessoa que tem recato, pudor, modéstia, que é educada. Você vai convivendo com aquela pessoa, essas coisas vão entrando na sua particularidade, elas vão tomando conta do seu caráter. Aquilo é tão belo, aquilo é tão maravilhoso que você vai querendo ficar com essa pessoa. Mas também, se essa pessoa tem um comportamento mais baixo, você também tem uma tendência. Por quê? Porque você vai estar convivendo muito tempo com essa pessoa e ela vai começar a te alimentar com aquilo que é a vida dela. E para isso, foi o que eu vivi. Meus amigos e os meus primos me mostraram este caminho. Eles mostraram para mim os frutos podres disso. Eles falaram dos danos que isso causa. Ninguém fala sobre isso. O governo não fala sobre isso. A grande mídia não fala sobre isso. Por isso que eu fico aqui olhando, né? O cansaço que as pessoas têm para gerar um engajamento numa rede social é difícil pra caramba. Mas essa podridão da Rede Globo, dessas TV abertas, eles querem pornografia, eles querem lixo, eles querem destruição da família. Eles são pagos pelas fundações internacionais, eles são pagos pela maçonaria. Eles recebem vídeo para colocar nos seus olhos sexo explícito, desgraça, pornografia. Eles não vão alertar a sua família, porque eles odeiam a sua família, eles odeiam você, eles querem que você vá para o quinto dos infernos. Eles querem você fraco, escravo dos prazeres e sem nenhum tipo de autoridade madura e espiritual na sua vida, né? Então, eles não querem isso. Então, o que acontece? Isso daí começa muito pela questão da companhia. Então, você tem que saber muito bem com quem você anda, tá? A minha mãe dizia para mim, a sabedoria das mães, né? Quem está embaixo puxa primeiro. Toma cuidado. Toma muito cuidado com isso. Porque, dependendo do tipo de pessoa que você está andando, quem se mistura com porco, o farelo come. Se você não consegue levar essa pessoa a praticar a virtude e evangelizar ela, toma cuidado, senão você pode rodar. Tá? E aí, uma das coisas que eu quero trazer para vocês, que foi terrível na minha vida, por causa do consumo da pornografia, foi justamente um problema da inteligência. Querido, Santo Tomás de Aquino diz que uma pessoa que está na impureza, porque a pessoa normalmente ela vê ela vê a pornografia e comete o pecado da masturbação. Aquilo excita ela para ela partir para a masturbação. Santo Tomás de Aquino diz que para você ter pureza de alma, você precisa ter pureza de pensamento. E quando que uma pessoa que vê pornografia tem pureza de pensamento? Se Jesus, nosso Senhor, vai dizer em Mateus 5,8, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus.
A pessoa que ela está na pornografia, infelizmente, ela não tem a pureza de coração, ela vive na impureza de coração. Então, ela nunca vai saber quem é Deus direito. Santo Tomás de Aquino já dizia que a maioria dos homens não sabem definir quem é Deus, principalmente uma pessoa que ela vive essa questão do costume da vida da pornografia. E ela afeta a inteligência. Ela não tem luz, não brilha verdades eternas. Ela não descobre segredos do rei. E o que acontece? Isso não impede ela somente de ter conhecimento de vida sobrenatural, mas até de ter conhecimento das coisas naturais. E quando eu falo nos meus testemunhos que eu repeti 8 anos e fui expulso de 6 escolas, quando eu me converti, fiz uma retrospectiva e olhei para o meu passado, eu entendi uma coisa. Para você estudar, você precisa de uma coisa chamada atenção. Bom, hoje em dia eu tenho uma editora, entendeu? Eu vivo de estudo. Eu produzo conteúdo para a internet, eu sou missionário, eu sou pregador. Então, quando eu pego para vocês, eu cito algo da Sagrada Escritura, eu cito uma frase de santo, isso daí não é produto de um anjo que chegou na minha cabeça, deu uma flecha, eu aprendi, não. Isso daí é produto de estudo que Deus, com a sua graça, ativa a minha memória e o Espírito Santo me traz aqui na minha inteligência para que eu lembre e traga para vocês. Mas quando eu estou estudando, eu preciso de ter uma coisa chamada atenção. E uma pessoa que é viciada em pornografia, quando ela estiver estudando, ela vai pensar assim, nossa, tá chato ficar nessa cadeira. Tá chato ficar lendo esse tipo de assunto. Eu não estou entendendo muito bem. Vai me exigir muito esforço. Vai me exigir muita atenção. E no momento que aquilo começar a exigir um esforço, dá um gatilho mental na cabeça dele. Vai para a internet, busca um vídeo, vai se masturbar, porque é muito mais prazeroso você ter um momento na masturbação com a pornografia do que ter atenção no assunto que talvez não gere tanto prazer para você. Desde quando é prazeroso estudar sobre o inferno? Desde quando que é prazeroso ficar estudando lógica, aritmética? Não é prazeroso, mas é necessário. Isso daí são necessidades para quem deseja ter conhecimento. E sabe o que aconteceu? Eu tive a clara certeza, quando eu li um livro de um padre jesuíta chamado Narciso Irala, onde ele contava um testemunho de um jovem que ele tinha numa escola na China. Esse jovem era o melhor aluno da sala. Ele tirava somente notas elevadas. Era 10 e de vez em quando ele tirava um 9. Ou seja, era um menino de uma reputação altíssima na escola. Os professores olhavam para ele. Esse menino tem um futuro brilhante. Sabe o que aconteceu? Em virtude do bom aproveitamento dele, das notas altas dele, o pai dele deu uma viagem para ele. Toma, filho, você merece. Você é um bom aluno, vai viajar. Quando ele viajou, teve o outro ano letivo, os professores perceberam uma mudança de comportamento dele. Ele não sentava mais na frente, ele começou a sentar atrás. Ele não era mais um cara comunicativo e versátil, ele vivia mais introspectivo e voltado para o silêncio. O pior de tudo foi quando as notas veio. Aquele menino que só tirava 10 começou a tirar 4, começou a tirar 5, as notas foram baixando cada vez mais. Sabe o que aconteceu? Os professores extremamente tristes, e principalmente o Narciso Irala, que é um padre jesuíta, chegou para ele e disse, olha meu caro, você era o melhor aluno dessa escola. O que está acontecendo com o seu rendimento? Por favor, fala para nós. Eu posso te ajudar? O aluno começou a chorar e disse, nas férias, eu conheci o pecado de impureza. Eu não consigo pensar em outra coisa a não ser isso. A minha inteligência está voltada para a impureza. A impureza começou a fazer o que com ele? A emburrecê-lo. A tirá-lo de uma vida de inteligência, de uma vida elevada, de uma vida intelectual. E Santo Tomás de Aquino vai dizer, um homem, para ter disposição para conhecimentos da ciência, antes ele precisa ter pureza. Agora me diga uma coisa, um homem desse, ele vai se preparar para o mercado de trabalho, ele vai estudar, ele vai ter conhecimento, e com toda a bagagem dele, sabe o que ele vai ter no mercado? Ele vai ter competitividade, e quem tem conhecimento tem autoridade e tem poder. Se você for colocar dentro de uma empresa 10 pessoas para ser avaliada, para entrar num banco, esses 10 caras vão passar por uma prova. O melhor deles vai levar o troféu. Você foi o melhor, você vai ser contratado. Aquele cara, como ele é
o melhor aluno, ele estava se preparando muito bem para ter uma carreira na vida dele. E essa carreira na vida dele ia fazer com que ele ganhasse dinheiro, sabe para quê? Para cuidar da família, para pagar convênio, para educar os filhos, para colocar os filhos numa boa escola, para poder dar conforto. Eu não estou falando de riqueza, porque Deus também não é contra a riqueza. Tá? São Gregório Magno vai dizer que os ricos são os homens mais abençoados por Deus na face da terra. Eu vou repetir isso para você escutar. São Gregório Magno vai dizer que os ricos são os homens mais abençoados por Deus na face da terra, porque os ricos administram os bens de Deus. Se eles forem caridosos, eles fazem coisas tremendas no campo da evangelização. Mas não é disso que eu estou tratando. Vamos lá. O que acontece? Esse cara, ele estava se preparando para ser um homem de bem. Não só para ganhar dinheiro, mas para ser um funcionário exímio dentro de uma empresa, para ser referência, para trazer soluções, para ser um homem de resultado. O que aconteceu com ele? Ele foi perdendo tudo isso e, consequentemente, a avaliação que ele poderia ter no mercado de trabalho, ele não terá mais. Consequentemente, ele seria um homem de um baixo valor no mercado. E isso iria implicar cada vez mais numa dificuldade dele ter uma família. Por quê? Porque dentro de uma possibilidade de uma família, o homem representa o quê? O provedor. O homem está no catecismo da Igreja Católica, o homem é provedor da família. Antigamente era assim, o homem trabalhava, a mulher cuidava dos filhos, dava catequese e tal, ele era o provedor, trabalhei o dia inteiro, eu sou um homem de excelência, de resultados, eu sou um homem forte. Agora, tira a inteligência. E essa questão do homem forte? Eu vejo que tem um monte de cara que é pornógrafo. A maioria dos atores de filmes pornográficos não são caras fortes. Vamos lá, não confunda fortaleza moral com fortaleza física. A pornografia, ela suga toda a força moral de um homem. Física também. Eu vou até explicar isso. Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon estava na França, era um cruzado, lutando de espada pela igreja. Parece que a gente vai entrar nesse tempo, né? Não sei se vai ter soldado para lutar, mas do jeito que as coisas estão indo, misericórdia. E aí Godofredo de Bouillon estava lutando. E aí viram que ele cortou o pescoço de um camelo com uma espadada só. Aí foram perguntar para Godofredo de Bouillon: aonde está o segredo da sua força, Godofredo? Como que você consegue cortar o pescoço de um camelo com uma espadada só? Godofredo de Bouillon disse: o segredo da minha força está que eu nunca cometi um pecado contra a castidade. A força de Godofredo de Bouillon vinha da pureza dele. Ele não gastava as suas energias se masturbando ou cometendo atos de impureza. Porque você sabe muito bem, time de futebol, época de Olimpíada, os homens são levados para concentração, para se preparar, para correr, para nadar, ou para fazer qualquer tipo de esporte, se abstendo de relação sexual. Porque isso daí gera e tem uma energia tremenda. Agora, a força moral de um homem também está na sua pureza. Por quê? Porque quando o homem ele evita aquela pornografia, ele evita aquela masturbação, sabe o que ele adquiriu? Ele adquiriu uma coisa chamada autodomínio. E esses dias eu estava na madrugada estudando o livro de Provérbios, eu peguei numa madrugada e jantei Provérbios inteiro, porque eu amo Provérbios e Eclesiástico, e ali estava: um homem que tem autodomínio é mais forte do que uma cidade murada. Uma cidade murada, você imagina aqueles muros enormes, quando os opositores têm uma guerra de reinado, os caras vão tentar entrar, os caras olham e falam assim: nossa, mas como que eu vou escalar esse muro? Olha o tamanho disso, fica difícil de eu penetrar nessa cidadela, porque eles são muito murados. Pois é, um homem que tem autodomínio é mais forte do que uma cidade murada. Sabe o que vai acontecer? Quando a esposa dele estiver em dias, isso daí é uma coisa muito séria para quem é casado, sabe que a mulher ela tem uma queda. Nossa, mas é um transtorno psicológico, eu não sei a de vocês, mas a Thaís aqui em casa, ela vira outro ser humano. A gente foi até atrás de uma médica para dar uns tipos de medicamento de negócio de TPM. Nossa, meu Deus do céu, a minha mãe é psicóloga, e ela disse para mim que tem mulher que, se no tempo de TPM cometer um homicídio, ela pode ser absolvida. Por quê? Porque o transtorno comportamental que fica sobre a vida de uma mulher em TPM é tensão pré-menstrual, que se fala nisso, né? Isso daí é tensão pré-diabolical, vamos dizer, porque parece que o demônio pega mesmo esse negócio, né? Dentro de um casamento, um homem casto,
que não se mistura com essas coisas, que se abdica disso, ele vai ter um autodomínio quando a esposa dele tiver uma baixa no comportamento, para poder ser forte, suportar uma afronta e ter o controle próprio. E quem que é o homem forte? É o homem que tem um baita de um bíceps? Não, o homem forte é o homem manso e humilde. Jesus Cristo disse em Mateus 11:28, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O homem manso, vai dizer a Bíblia, bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra. Que terra que é essa? Bem-aventurado José Lamano vai dizer que é a terra do próprio coração. Então, o homem que possui a si mesmo, possui o seu coração, ele possui o coração de outra pessoa e ele possui o coração de Deus. Um homem forte pela castidade, que evitou a pornografia na sua vida, que está distante da masturbação, que não dispensa essa energia, ele concentra uma energia vinda do céu chamado Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5, porque a esperança não engana. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 1 Coríntios 13, quando Paulo começa a falar das qualidades do amor, ele vai falar assim, ó, o amor tudo suporta. E sabe o que acontece? Talvez quando a sua esposa estiver numa bad, você vai suportar porque você foi fortalecido pela virtude. A palavra virtude significa disposição para fazer o bem. O homem virtuoso é um homem habilidoso em todas as coisas que ele faz na vida dele. E uma virtude que o homem tem que ter é a virtude da fortaleza. Sabe o que acontece? Esses 25 mil, esses 125 mil de casamentos que acabam por causa do resultado da pornografia é porque os homens perderam o domínio próprio. E sabe qual que é a hora de você mostrar que você é uma pessoa virtuosa? Na hora da adversidade. Quando tudo está tudo muito bom, a família está bem, todo mundo com saúde, prosperando economicamente, sem provação, é fácil glorificar a Deus. É fácil, está tudo bom. Só que a virtude, ela se prova na adversidade. E quando a adversidade vem, sabe o que a pessoa precisa ser? A pessoa precisa ser uma pessoa forte. A pornografia faz a pessoa ser raquítica, fraca. A moral dela fica lá embaixo. E por isso que o primeiro patrocinador da pornografia não são os grandes governos. Não são os homens que querem a destruição da humanidade. O primeiro patrocinador da pornografia chama-se Satanás, que diz em João 10:10 que ele veio para roubar, matar e destruir. E como que o esporte preferido do diabo é destruir a família, a pornografia é um dos maiores trunfos que ele tem na mão dela. Por quê? Porque a pornografia deixa o homem fraco. Claro, eu sei que também tem mulheres assistindo a live, e aí a gente tem um dado muito triste, porque o Brasil é o país no mundo que mais consome pornografia. Não tem nenhum país que consome mais pornografia feminina do que no Brasil, né? Então, isso daí é uma coisa muito, muito terrível, mas eu estou falando para os homens. E qual que é o problema de quando a pessoa começa a consumir a pornografia? Pessoal, vocês já viram Jesus dizendo em São João, capítulo 8, versículo 34, sobre o pecado? Ele vai dizer aqui, ó, em verdade eu vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Olha o que Jesus vai falar. Todo homem que se entrega ao pecado é o seu escravo. Você já viu um filme onde você consegue ter uma noção mais próxima do que é uma escravidão? O cara tem um senhor. Esses dias eu assisti um filme com a minha esposa que mostrava uma realidade de pessoas que são escravas. Tem que servir a tudo. Não tem liberdade própria física. De pensamento tem, mas física não tem. Faz isso, a pessoa tem que fazer. Planta isso, a pessoa tem que plantar. Come isso, a pessoa come. Se ela faz alguma coisa que não traz uma recompensa para o seu senhor, ela apanha, toma chibata, é uma vida medíocre, é uma desgraça essa coisa do escravo. Verdadeiramente ele não tem uma liberdade física, ele está atado. Ele está atado. O pecado, ele faz isso com a pessoa. Ele tira a liberdade dela, e ele é escravo daquele pecado que ela comete muitas vezes. É o cara que usa crack. Ele vende toda a casa dele. Ele fuma a televisão, ele fuma o sofá, ele vende o carro. Ele perde a família, ele fica lá na Cracolândia. Depois você vê a Cracolândia aqui em São Paulo, você fala assim, meu Deus, pessoas bonitas. Aí você chega lá, o que você fazia? Eu era médico, eu era dentista, eu era advogado. Pessoas que tiveram vidas confortáveis.
que fizeram faculdade. Você vê assim, a pessoa assim, numa escravidão daquela droga, você fala assim, essa pessoa ela não consegue ter domínio, ela não diz assim para ela, você não manda em mim. É a mesma coisa que vai acontecendo quando a pessoa se habitua ao pecado. O Santo Afonso, Maria de Ligório, ele diz uma coisa tão terrível, que muitas vezes quando a pessoa... Pessoal, vamos dar mais like nessa live aí, por favor. São 150 pessoas assistindo, 160. Compartilha mais esse negócio, seu filho de Nossa Senhora. O pessoal fazendo pornografia consegue 50 mil pessoas ao vivo no Instagram. Nós estamos com 150. Vocês estão tirando aqui? Pelo amor de Deus. Compartilha esse negócio. Joga lá no seu grupo de WhatsApp, meu. E depois que essa live terminar, compartilha com as pessoas. Tem família se perdendo por causa disso. Tem jovem que vai morar no inferno se ele não escutar um negócio desse. Dá pra você ter um pouco de parresia e ajudar o missionário aqui a levar esse conteúdo pra frente? Aleluia. Vamos lá, vamos voltar. A mesma coisa da pessoa que consome a questão da pornografia. O Santo Afonso, ele chega a dizer uma coisa que é tão terrível. Ele fala assim, ó, quando uma pessoa se habitua ao pecado, o demônio nem precisa mais tentar ela novamente, porque a natureza dela sente tanta necessidade daquilo, que o demônio fala, não precisa mais tentar. Ela vai começar a sentir tanta falta, que ela vai procurar isso, ela não vai mais conseguir lutar, porque escravizou essa pessoa. E essa que é a grande desgraça da pornografia. Por quê? Porque eu usei um exemplo falando de droga, do crack, cocaína, que eu não sei o que lá. Mas a mesma coisa que acontece no cérebro humano, quando a pessoa usa droga, com a questão da dopamina, isso também acontece com a pornografia. Anderson, me explica o que é esse negócio aí. Vamos lá. Vamos lá. Você acha que o cara usa maconha, ele usa cocaína ou fuma crack porque a sensação que ele tem é ruim? O Padre Léo mesmo, que se converteu diante de um prato de cocaína. Olha que graça, né? Deus na vida do Padre Léo foi tremendo. Ele se converteu usando droga. Ele falava, fumar um baseado é maravilhoso. O Padre Léo falava. Mas o preço que ele causa não é maravilhoso. Então, quando a pessoa usa droga, ela vai bater numa área cerebral que tem algo chamado dopamina. E essa dopamina, ela causa uma sensação de alegria tremenda. Ela esguicha essa coisa chamada dopamina, um hormônio de alegria. Isso daí também acontece quando uma pessoa tem uma relação sexual saudável, quando está fazendo esporte, aquela alegria que dá na pessoa. Ela vai, experimenta uma vez e fala assim, nossa, que legal, esguichou a dopamina, o hormônio do prazer, o hormônio do prazer. Ela vai, usa de novo, esguichou dopamina. Só que como o cérebro da pessoa é inteligente, ele vai dar um alerta, está usando muita dopamina. Aí quando a pessoa vai e usa a cocaína de novo uma carreira, ela não sente o mesmo. Por quê? Porque o cérebro da pessoa, fechou a dopamina, tá usando demais. E aí ele vai e faz o quê? Se ele cheirou uma vez ele não sente prazer, ele cheira duas, ele cheira três. Aí quando ele vê que ele começa a cheirar mais, ele obtém de novo, ele vai, não é só uma carreira de cocaína não, preciso cheirar duas, três. Aí o cérebro esguicha a dopamina de novo. Aí quando o cara cheira três ele não sente mais nada, ele vai para 4 e vai para 5. Porque ele fica obcecado pelaquela sensação que ele teve. E aí que acontece o bendito do vício, que aí o cara não para mais de cheirar procurando aquele prazer obstinadamente. A pornografia é a mesma coisa, o cara vai se masturba uma vez, ele tem, aí ó, o pessoal da Missão Enchei-vos recebeu R$ 54,90, parabéns, fã número 1, doação, é isso mesmo pessoal, se vocês soubessem o que esse pessoal que vive de missão tem de dívida e precisa de doação, se vocês puderem doar mais alguma coisa aí, por favor, ajuda a Missão Enchei-vos a evangelizar. E aí, o cara vai e vê a pornografia, se masturba uma vez, está satisfeito. Aí ele vê e se masturba 2 vezes, está satisfeito. Aí ele não tem mais aquele prazer inicial. Aí para ele não tá bom ver 20 minutos de pornografia, ele vê meia hora. Para ele não tá bom ver meia hora, ele começa a ver 1 hora, porque aquele prazer inicial que ele sentia, uma vez que ele se masturbou, que ele sentiu tudo aquilo, ele não sente mais. Sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a ter altas vezes a prática da masturbação, com diversas vezes vendo o filme pornográfico. E aí eu conheço de pessoas que passam até 8 horas vendo filmes pornográficos. Eu conheço pessoas que têm trabalho. Eu cuidei de um caso de um rapaz que ele trabalhava, ele tinha um chaveiro. Ele fechava a porta do chaveiro, torava o ar-condicionado, os clientes batendo do lado de fora, o fulano, me atende.
Eu chamei você para ir na minha empresa para abrir a chave lá. E sabe o que ele fazia? Ele não respondia porque ele ficava consumindo a pornografia e se masturbando, querendo obter o prazer dos primórdios iniciais dentro do próprio lugar de trabalho dele, porque ele queria obter aquele prazer. E o que ele fez? Ele alterou o cérebro dele. Aconteceu uma plasticidade neuronal. Ele alterou a forma do cérebro dele para ficar obtendo prazer, 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 prazer e mais prazer. Agora me diga uma coisa. O que um ser humano desse vai fazer na vida dele com a palavra amor? O que esse cara vai olhar para alguém, para uma mulher, a gente está falando mais para um grupo de homens, se ele namora com uma menina, ela tá bonita, tá com um corpo bacana, sofre um acidente, depois do casamento engorda, tem algum tipo de alteração. Imagina, esse cara não vai suportar namorar sério, sem infidelidade nenhum ano. Em casamento por um cara desse, uma briga dentro de casa vai ser insuportável. E o problema, sabe qual que é? Ele vai estar lá com a mulher dele. Só que se a mulher dele, e provavelmente não vai ser como uma atriz pornográfica, porque normalmente as mulheres são muito bonitas desse mundo da pornografia, ele vai ficar fazendo uma comparação. E quando ele for ter uma relação sexual com ela, sabe o que vai acontecer? Muitas vezes ele não vai ter ereção. Muitas vezes ele não vai conseguir estar preparado. Por quê? Porque ele vê tanta pornografia, tanta perfeição, ele domina tanto aquilo que o contato do mundo da pornografia é um mundo irreal. Para ele é irreal. Só que quando ele vai na realidade, meu Deus do céu, a mulher pode estar um pouco mais gordinha, passou um poucos anos da vida dela. E aí por isso que eu digo para vocês, 125 mil pessoas se divorciam de 500 mil por causa dessa praga de pornografia. E aqui que eu quero dar um dado para você aqui, ó, do que dizem mulheres casadas sobre essa questão da pornografia, ó. Isso é o que me dizem as jovens mulheres nos campos universitários quando o assunto aparecem. Elas não podem competir, e sabem disso, não podem competir com a mulher lá da pornografia. Porque não é bonita que nem ela, não tem o corpo como ela, não faz como ela. Pois como pode uma mulher real, com seus poros, espinha, seios e até necessidades sexuais próprias, competir com uma visão cibernética da perfeição pronta para download e descarte à vontade? Que vem, por assim dizer, totalmente submissa e adaptada de acordo com as menores especificações do consumidor. Olha lá, o pessoal veio e doou. Olha o Everton aí, ó, fez mais uma doação, R$10,90. Se vocês não comprarem o Cappuccino Bom Momento, vocês vão perder a moral com ele depois, hein? Aí, Everton, tô fazendo propaganda ao vivo pra você, me manda pelo Rei um Cappuccino, hein, rapaz? Obrigado aí, Eri da Viela, R$20 de doação para a missão Enchei-vos. E aí, o que acontece? Uma moça um dia chegou pra mim e falou assim, numa missão, ô Anderson, o meu marido vai no banheiro e fica 1 hora dentro do banheiro. O que será que ele fica fazendo? Eu falei, lendo o gibi da Mônica. Cascão, Chico Bento. É isso que ele fica fazendo. Aí eu perguntei para ela, falei, como está a relação sexual de vocês? Foi a coisa mais difícil é meu marido me procurar. Aí ali naquela hora, eu fiquei com raiva disso. Por quê? Porque isso daí acaba com a família. Diversas mulheres não têm os seus maridos dispostos, porque os caras ficam viciados nessa questão da pornografia, e quando chega ali na hora do encontro com a mulher, eles não querem. Sabe por quê? Agora eu vou ter que entrar em coisas delicadas, que eu fiz estudo sobre isso. Quando o homem ele está se masturbando, o tecido da mão dele, a pele da mão dele e a maneira com que ele pega no membro dele é diferente da vulva da vagina da mulher e da pele da vagina da mulher. Só que ele se habituou, então ele tem todo um controle sobre aquilo, como ele manuseia e como ele chega ao orgasmo. Sabe o que acontece? Tem homens que sentem mais prazer com a masturbação do que com a própria relação sexual. Eles acabam não gostando mais. Eles acabam não tendo mais prazer com aquilo. O esforço talvez é muito grande. E a questão é que inúmeros homens
tem problema de impotência sexual na hora da relação sexual, porque vê uma modelona lá e às vezes a esposa não é a mesma coisa, mas ele não tem aquele amor de entrega, não há aquele envolvimento, não há aquele carinho, não há aquela entrega. Aí sabe o que vai acontecendo? A masturbação vai preparando diversos homens para a impotência e para uma coisa que frustra muito casamento, que a pornografia leva à masturbação. Você acha que quando um homem está se masturbando, ele está vendo aquela pornografia, ele quer o quê? Ele quer chegar no orgasmo e ponto final. Por quê? Porque ele não tem outra mulher na frente dele para ele querer que a mulher chegue. Porque um homem que ama verdadeiramente a sua mulher, o que ele faz? Ele primeiramente conhece ela, ele vai ter uma boa preliminar, que significa o quê? Ele vai preparar a mulher dele. Então, para o homem, o sexo é que nem acender um fogão a gás. A mulher é que nem o fogão a lenha. Portanto, a relação sexual com a mulher pode começar num bom dia que você dá para ela. No afeto, no carinho, no respeito e no trato que você tem com ela. Aí sabe o que acontece? Quando o cara tá lá vendo a pornografia e se masturbando, o único objetivo dele é o orgasmo. E quando ele estiver com a mulher, ele vai ter um problema grande. Ele pode ter problema de ejaculação precoce. Porque é o que ele procurou na pornografia. Gozo, gozo, gozo. E numa relação sexual dentro de um casamento se procura amar, 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 amar. E a consequência do orgasmo na relação sexual é a consequência do amor que você tem uma entrega. E aí você vê um monte de casamento destruído. Às vezes você vê as pessoas que têm, mas a minha mãe é psicóloga. E ela pode falar para mim o problema, só não pode falar para a pessoa. Sabe o que ela disse? 90% das mulheres que eu atendo não sabem o que é um orgasmo. Por quê? Porque os homens não lhe proporcionam isso. E em virtude do que um homem não consegue fazer a sua esposa chegar a um orgasmo? Sabe o quê? Pornografia e masturbação. E agora todo mundo achar que pornografia não é um dano? Que não tem problema? Você imagina hoje o que essa juventude passa na mão? Porque ela tem o smartphone. Você acha que o quê? Que no grupo de WhatsApp da escola desses adolescentes, desses jovens, eles vão falar sobre virtude? Amor à pátria? Lealdade? Família? Oração? Vigília? Rosário? Adoração ao Santíssimo Sacramento? Fazer caridade? Ajudar pobre? Isso tudo é característica de uma pessoa que ama Deus. Só que o amor de Deus, ele sumiu do coração dos homens. E dentro desses grupos de WhatsApp de adolescentes, hoje a coisa mais comum é uma bateria de nudes. São jovens mandando foto nus uns para os outros. Quem que são os influencers de YouTube da juventude de hoje? Gente, eu não conheço muitos, mas tem um que eu tenho ojeriza, nojo, que é o Felipe Neto. Ele leva crianças, jovens para isso, pais católicos inconsequentes que vão receber uma invectiva no tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, porque você joga um celular na mão do seu filho, você não vê o histórico, você não sabe o que ele vê, às vezes ele está consumindo esse material podre, e ele vai achar que você é um idiota, de um cretino, que esses valores morais seus são retrógrados e passados, e vai achar que a moda agora é namorar pelado, porque é isso que eles pregam. Eles vão aprender isso daí. Esses influenciadores digitais vão arrebentar com a moral católica, eles vão falar que na igreja tem padre pedófilo, eles vão falar um monte de coisa, e aí a juventude vai fazer o quê? Vai estar com o celular na mão. Troca de nudes, você vê menina novinha, tudo sensualizada no Instagram, falta uma beleza de uma mulher de caráter, uma mãe, uma esposa, que ela não precisa ficar fazendo biquinho para atrair curtidas. Ela tira uma foto com o filho no colo dela e aquela foto mostra o amor que ela tem pela família. Você acha que as pessoas querem isso hoje em dia? Essa juventude está perdida. É sensualidade, é prazer por prazer, é lascívia, é roupa toda justa colada no corpo. Depois leia Eclesiástico 9 para você ver o que fala. O Padre Pio um dia atendeu uma mulher, estava com o braço para fora, e o Padre Pio falou para ela, ó, a manga aqui, ó, eu tenho pena do seu braço no purgatório. O que você acha que uma pessoa escutar isso que o Padre Pio está falando, eu que velho gragar louco, as meninas vai de shorts para a igreja. Entendeu? Os valores estão invertidos. Essa juventude de hoje vai ser os adultos que vão preparar amanhã a vinda do anticristo. Porque não há jovem hoje que não esteja fisgado pelos tentáculos da pornografia. Não há smartphone de um adolescente que não clicou em sites adultos. A coisa não é brincadeira. A coisa não é brincadeira. Tá? Mas como eu já falei muito mal desta questão da pornografia, eu quero falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu quero dar uma esperança para vocês aqui agora.
que foi um caso de sucesso que eu vivi aqui na minha vida aqui. Um amigo querido, com um problema grave disso. Senhor Jesus, não me deixe escapar o nome dele. Eu tô falando isso daí porque às vezes a gente se empolga, né? Mas eu percebia que ele tinha muitos sofrimentos com isso, como eu tive muito sofrimento com isso na minha vida, eu sei os danos que isso trouxe. A gente, quando experimenta da droga e é liberto dela por um amor maior chamado Jesus, não tem como você ter indiferença por quem sofre. Né? Se você teve a experiência de sofrer na vida em algo e ser liberto, você automaticamente, pela virtude da caridade, você quer estender a mão e ajudar outras pessoas. Bom, esse amigo meu tinha esse problema grave. Já teve diversas vezes de eu estar ligando para ele e ele me atender e falar, cara, eu tava me masturbando, eu tava assistindo pornografia, eu não aguento, eu não consigo, eu já tentei, eu luto contra isso daqui há anos na minha vida e tal. Aí eu comecei a fazer um propósito com ele. Eu vou te falar que esse cara hoje está 6 meses livre dessa questão de pornografia e de masturbação. Eu quero falar um caminho que eu tive com ele para que ele fosse livre disso, e eu quero falar para vocês, se tiver alguém aqui, nessas 142 pessoas, ou se você for ajudar alguém. A gente começou falando que a pornografia era uma questão visual, do olhar. E normalmente, por onde que você começa a pornografia? Pela internet. Mas o Instagram é uma ferramenta poderosa na mão do inimigo para isso, que às vezes você coloca na lupinha de pesquisa, começa a aparecer um monte de mulher dançando de maneira sensual. Então, aquilo, por uma pessoa que não tem problema de pornografia, pode ser mais fácil de vencer. Mas para uma pessoa que tem um problema disso, qualquer mulher bonita, sensual, com uma roupa mais curta, dando uma rebolada, ativa na hora uma parte cerebral, que é um gatilho que pode te levar para isso. Primeira coisa que eu fiz com esse amigo meu, eu falei, meu caro, corta. Não entra mais no Instagram. Aniquila isso. Mas corta a ponto de deletar da sua tela do seu celular. Coloca como excluída. Eu falei, você quer vencer essa parada ou não? Eu falei, se você não for radical, você não vai conseguir vencer esse vício. Cortou. Comece a estudar todo dia a Sagrada Escritura. Ama o estudo das Sagradas Escrituras, vai dizer São Jerônimo, e não amarás os prazeres da carne. Salmo 106, 20. O Senhor enviou a sua palavra para curá-los e livrá-los da morte. Salmo 106, 20. A palavra cura. A palavra restaura. Apocalipse 21, 5. Eis que renovo todas as coisas. Ela renova a alma da pessoa. Hugo de São Vítor vai dizer que o fruto do estudo da Sagrada Escritura é a restauração da alma humana. A Sagrada Escritura restaura. Vamos fazer o texto todo dia. Vamos fazer o texto todo dia. A gente vai ligar e vai fazer o texto todo dia. Por quê? Porque é impossível santificação pessoal sem Nossa Senhora. E comecei a rezar texto todos os dias. Antídoto contra a pornografia, Eucaristia. São João Crisóstomo diz que quando você comunga, o fogo do amor divino, Santo Éfrem vai dizer que quando você comunga, você come fogo, o fogo do amor divino entra dentro de você e arrefece as paixões. Comunga o quanto mais você puder. Comungue com frequência. E quando você comungar, reze. Faça uma boa ação de graças. Entendeu? Evite ociosidade. São Jerônimo dizia, ai Jesus, agora como que era a frase dele? Que o diabo nunca te encontre desocupado. O ócio, ele permite a divagação da inteligência. E como a memória da pessoa está lotada de conteúdo de pornografia, e se ela passar por um momento de tristeza na vida dela, uma certa depressão, ela vai lembrar que aquilo é um prazer. Então o ócio é perigoso. Eu falei, mantenha-se ocupado sempre, com boas leituras, trabalhando, fazendo coisas úteis. Entendeu? Adoração ao Santíssimo Sacramento. Sirva de alguma maneira, se sacrifique, lave, faça algum serviço manual dentro de casa, faça alguma coisa, entendeu? Se sacrifique, bota o seu corpo para ter um certo tipo de punição, trabalhe com o seu físico. E durante um tempo, leituras espirituais, fortes, firmes, livros que chega e te confronta. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? 6 meses sem ver pornografia e sem se masturbar. Porque a gente poderia falar muitas coisas a nível psicológico.
Mas eu estou falando de elemento da graça. Você pode chegar muito bem num psiquiatra que ele sabe dos danos da pornografia, ele vai te falar para você fazer um monte de coisa. Ele vai te falar para você fazer esporte, ele vai te dar um monte de dica. Eu não sou psiquiatra, eu sou pregador católico, eu não entendo dessas áreas. O que eu entendo, eu estou entregando em conteúdo para vocês aqui, entendeu? E isso, gente, é uma coisa muito séria. Né? E por que isso é uma coisa que os homens têm que estar alerta? Aqui, ó, o Gabriel, existe uma rede social chamada Twitter, não há censura, o Instagram perde feio. Eu nem sei como que é essa questão do Twitter, eu não sei, mas o Twitter é uma rede social assim mesmo. Mas vamos lá. O que acontece? É importante porque homens de honra, né? Homens de honra, um homem honrado, que ama Deus, que cuida da sua família, que trabalha com afinco, ele tem que ser um homem forte. Como que era Sansão? Pelo amor de Deus, Sansão foi considerado o homem mais forte do mundo. Só que quando ele contou o segredo para Dalila e houve o pecado da impureza, ele perdeu a força, ficou cego e perdeu as potências dele. Se há uma coisa que a humanidade necessita hoje é de homens de honra. E principalmente de homens que cuidem da sua família. Que eduquem seus filhos na fé. Que tenha direcionamento sobrenatural. João capítulo 8, versículo 12. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele precisa de luz na inteligência dele para movimentar a vontade dele para grandes ideais. E os homens hoje em dia perderam a honra. Eu estava lendo um livro sobre a maçonaria, inclusive tem para baixar na internet, mas tem que ser forte para querer ler esse livro aí, viu? Porque é 3 tomos, o bicho é grosso. Chama Conjuração Anticristã. E teve um maçom que disse assim, olha, nós não queremos mais o sangue dos mártires. Porque quando morre, depois eu te passo tudo aí, Anselmo, se você precisar, você me pede, eu te passo tudinho aí. O cara chegou e falou assim, nós não queremos mais o sangue dos mártires. Porque Tertuliano dizia, se você mata um, o sangue desse mártir cai na terra e nasce 10. E aí o maçom falou assim, nós não queremos matá-los, porque eles vêm de novo, corrompam os sentidos deles, e na próxima geração não haverá mais católicos. Quando eu estive numa missão em Roma, tive essa graça de pregar lá na Itália e tive uma audiência com o Monsenhor José Aparecido, ele chegou e falou, o comunista sabe, os comunistas, como destruir os jovens. Leva os jovens e empanturra ele de sexo, droga e álcool, que não terá mais oposição aos seus desígnios de tirania. Mas não só os desígnios de tirania, não vai ter força para a família mais. Você acha que um cara viciado em pornografia, ele suporta a fé? Não suporta. Santo Ambrósio vai dizer, aquele que entra na via da impureza sai da via da fé. Ele pode ficar na igreja, mas ele não é igreja. Ele pode estar com o corpo, mas ele não está com a alma. Entendeu? Ou seja, gente, obrigado aí, Daniel Santos, pelo elogio. O Daniel tá falando que tá gostando muito, muito da pregação. Daniel, isso é muito sério, cara. A pornografia está acabando com a humanidade. Entendeu? E uma das coisas assim que eu digo assim com muito pesar nessa live, mas eu vou falar, tá tudo tão estourado mesmo. Você sabia na Itália, o lugar onde mais tem acesso à pornografia é Roma? Onde está a sede da igreja de São Pedro? Ou seja, gente, as coisas vão de mal a pior. Nós estamos sendo inundados disso a todo o momento. Entendeu? Ou seja, é necessário uma resistência. É necessário dizer não. E se a pessoa teve um comprometimento com isso e virou hábito, as dicas que eu dei, que eu falei para o meu amigo, que eu falaria para qualquer pessoa, tem que ser usada assim. Se você que está assistindo essa live, você não tem problema com isso, você pode ter algum amigo que tenha. Só que a questão da pornografia é uma coisa tão vergonhosa que as pessoas que têm esse vício normalmente não partilham com as pessoas. Por isso que você tem que ser dócil e saber entrar na vida das pessoas. Porque a partir do momento que ela tem uma confiança em você, ela vai se abrir. Por quê? Porque uma pessoa que vive a pornografia, ele é um desesperado, porque ele vê que a vida dele não progride. E quando a gente fala em pessoas depressivas, Viktor Frankl, que é um grande psiquiatra vienense,
ele vai dizer que a depressão ela ocorre na vida de uma pessoa por ela não ser aquilo que ela deve ser, por ela não ter uma autotranscendência, uma autorrealização. Quando ela olha para a vida dela e fala assim, nossa, eu já estou com 50 anos, com 40 anos, o que eu sou? O que eu produzi? Se eu morrer hoje e os meus amigos forem no meu velório, como eles se lembrarão de mim? Que legado que eu deixei? Quem que eu fui para Deus, para a sociedade, para minha família? E quando a pessoa ela percebe muitas vezes que ela não está conseguindo deixar um legado, e ela vê que isso daí é por consumir tanta pornografia, ela falou assim, a pornografia matou em mim o amor. Eu fui incapaz de amar, eu fui incapaz de me doar, eu fui incapaz de me sacrificar. E você não vai ver nenhum homem altruísta na história da humanidade que não tenha feito um gesto benéfico pela humanidade, a não ser pelo amor, que é em forma de sacrifício. Até filmes, eu não sei. Gente, se vocês souberem aqui, essa pregação vai ficar gravada assim. Não sei se o nome do filme era Até o Último Homem. Aquele cara lá da guerra, que ele era evangélico, acho que ele era adventista do sétimo dia, e ele não queria matar ninguém na guerra. Manda eu pra guerra com uma arma pra você ver se eu não vou querer matar ninguém. Só na testa, porque matar o outro em legítima defesa pode ser feito. Então se o cara tá querendo destruir a minha nação e acabar com a minha família, eu iria, mas ele não iria, né? Você acha que os cruzados na época das batalhas da igreja faziam o quê? Ô irmãozinho, paz do Senhor. Mamãe de guerra é guerra, mas o cara tinha o negócio dele, mas ele tinha esse negócio que ele não queria matar, mas ele tinha uma outra coisa. Ele tinha um espírito de generosidade. Eu ficava olhando aquele cara, ele pegava um soldado, pegava o outro e tal. Até o último ele se sacrificou, expôs a vida dele. Você pode ter certeza, escuta o que eu estou falando aqui. Aquele cara não tinha um triz de pornografia e de masturbação na vida dele. Ele tinha muito, era amor na vida dele. Até o último homem, isso mesmo. Entendeu? Para encerrar aqui, eu preparei aqui para mostrar para vocês, é sempre assim, né? Vocês que são pregadores já sabem, a gente prepara tanta coisa, mas depois a gente começa a colocar outros elementos. Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora que tem um monte de pessoa que fala que a masturbação é uma coisa normal, né? E tem médicos que falam, se você for... Como que é o nome daquela mulher lá que trabalha no programa do Serginho Groisman, que fica falando sobre sexualidade? Aquela mulher lá, meu Deus do céu, a boca do diabo, viu? Não, porque é coisa normal, que eu não sei o que lá, que é masturbação, né? Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, ó. Mas a masturbação é há muito tempo um tabu. Em 1760, o médico suíço Samuel Tissot publicou o seu agora famoso Onanismo. Sua dissertação sobre as doenças físicas produzidas pela masturbação. Olha só, em doenças físicas produzidas pela masturbação, ele acreditava que a masturbação excessiva poderia levar a visão embaçada, dores de cabeça, perda de memória, artrite gotosa, desordens reumáticas e outros problemas. É inofensivo, né? Mais de um século depois, o Dr. John Harvey, sim, John Harvey Kellogg, o mesmo que inventou o cereal, ele mesmo, ele fez uma campanha contra a masturbação, onde ele disse que a masturbação poderia levar a doenças urinárias, aumento de próstata, impotência e o pior de tudo, meus irmãos, insanidade. Ninguém fala isso hoje em dia. Aquela mulher dos altas horas não vai falar não. Entendeu? Por isso que vocês que estão aí têm que divulgar esse conteúdo. Vocês que estão na live, eu não consigo preparar uma live para ficar falando tanto assim como você. Tudo bem, esse pode não ser o seu dom, mas você pode ter o dom de compartilhar. Olha que beleza. É verdade? Isso daqui, vocês estão vendo, gente. Eu dei uma risadinha agora brincando, porque esse assunto é tenebroso, a alma dói. A alma dói falar sobre isso. Aqui, ó. Jean-Jacques Rousseau, ele mesmo um masturbador frequente em sua juventude, chamou o ato de Rousseau, hein? O hábito mais mortal ao qual um jovem pode estar sujeito. O hábito mais mortal. Agora vai vir outros dados de pessoas que têm um problema com a masturbação, que ela pode estar associada ao quê? Anormalidade de próstata, menor capacidade de recuperação da disfunção erétil, menor satisfação com a saúde mental, menor satisfação no relacionamento, depressão e infelicidade.
Tem pessoas que se masturbam tanto, que são tão viciadas em pornografia, que ela foge do mundo real, ela se tranca em si. Ela vai conversar com alguém, ela não consegue olhar nos olhos das pessoas mais. Ela fica sem, ó, desse jeito aqui, ó, depressão e infeliz. Porque ela gasta a energia dela com essas coisas. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, isso não é brincadeira. Pornografia é uma droga letal, mortífera. E a indústria lucra com isso. Olha, eu esqueci de falar isso daí. Eu tinha marcado aqui num papel aqui. Eu vou mostrar para vocês a indústria americana. Quanto que a indústria americana, só americana, 13 bilhões de dólares. A indústria americana com a pornografia. Ou seja, isso é um mercado que só vai acabar com a segunda vinda de Cristo. Mas vocês sabendo do mal que isso faz, cuide da sua vida para você não cair nessa brecha. Cuidado com o que você vê nas redes sociais. Instagram, Facebook. Cuidado com moças da igreja que ficam tirando foto de biquíni, mostrando pedaços do seio, porque isso daí pode levar muito bem você à masturbação, sim. E pode causar uma excitação. Se você está com um período difícil no casamento ou algum problema no seu trabalho, você pode ir para uma válvula de escape, porque basta para um homem ver uma mulher de biquíni para ele ficar em fogo total. Tá? Toma cuidado com isso. Grupos de WhatsApp, conversas libidinosas, fuja dessas coisas. Não tenha medo de dizer não. Com as suas companhias, e mantém a vigilância. Vigilância, aqui ó, nos seus olhos. Eu não vou conseguir trazer para vocês aqui agora, mas vocês poderiam pesquisar na internet. Escuta o que eu estou falando, ó, pesquisa, gente, pesquisa na internet. Sermão de Santo Afonso sobre os olhos ou sobre o olhar. Santo Afonso, maneira de igual. Você vai ver, gente, ele vai falar que uma multidão de homens caem no inferno por causa dos olhos, tá bom? E aí, ame muito a Deus. Porque São Francisco de Sales vai dizer que quando uma casa pega fogo, todos os móveis são colocados para fora. Quando o amor de Deus entra dentro de uma alma, tudo que não presta vai embora. Tá? A solução para isso é viver uma vida unida com Deus e com Nossa Senhora. Eu quero aproveitar aqui, ó, o pessoal colocou aqui, ó, a conta da Missão Encheios, para quem quiser poder ajudar. Ajudem mesmo, pessoal. Eu acho que... Aqui, ó, oi Anderson, cria uma conta aqui, anônima, para dizer o quanto isso é difícil na vida de um homem. O cara criou uma conta anônima para dizer, às vezes as pessoas têm dificuldade. A gente tem grupos na internet de ajuda a homens que sofrem disso. Eu não vou lembrar os nomes agora, mas você pode pesquisar na internet se você quiser ajudar alguém ou ter alguém aqui que está vendo isso com problema. Você pode grupo de apoio a pessoas que sofrem de pornografia. Então vai vir algum grupo, alguma pessoa que vai ficar te falando. Anderson, você tem uma editora, você tem algum livro para indicar? Tenho sim, eu tenho esse daqui, ó, A Grande Guerra. Esse livro é pesado. Um padre jesuíta chamado Padre Horné, ele era general de guerra e usou toda a estratégia dele para falar contra a impureza. Isso daqui é uma estratégia bélica contra o quinto dos infernos e contra tudo aquilo que pode tirar de você o valor de um homem que ama, tá? O nosso site é editorimaculada.com.br. Se alguém aí puder colocar para nós da Missão Encheios o link, editorimaculada.com.br. Gente, esse livro aqui é muito bom, tá? Se vocês puderem adquirir, fazer um estudo dele, ele não é um livro fininho, ó. Vocês estão vendo aqui que ele é mais ou menos grossinho, mas ele tem ensinos que não se vê mais hoje. Eu coloquei a capa aqui desse jeito, eu sou o cara que escolhe as capas aqui na editora, porque justamente a guerra é pelos olhos. Eu coloquei um cara à vista vendada para essas coisas, tá? Eu gostaria de dizer para vocês também que nós estamos numa campanha desse livro, ó, tá com capa nova, gente, eu tô apaixonado. Fala, isso daqui não é mais bonito que o presépio que tá lá no Vaticano, gente. Amanhã eu vou soltar um vídeo arregaçando com aquele presépio ridículo, feio, meu Deus do céu. Ai, Jesus amado, como que o Papa Francisco deixou colocar aquele presépio feio lá, né, Anselmo? Deus o livre guarde, mas tudo bem, é tempo difícil. Esse livro aqui, ó, Na Luz Perpétua, ele tem uma vida de santo por dia. Esse daqui é o volume 1, ó. Todos os dias tem uma vida de santo. Um cara que vê a vida do santo, ele não vai querer ficar na pornografia. Uma vida do santo, ó, Santo Abraão Eremita, e aí no final tem uma reflexão sobre a vida dele. É topíssimo esse livro, volume 1 e volume 2, tá? É só a gente começar a falar de livro, Anselmo, já estava com 150 pessoas, agora só tá 130, calma pessoal, não precisa ir embora não,
Se você não quiser comprar, você não precisa comprar. Deixa eu fazer a propaganda, mas você não precisa ir embora porque não está querendo vender coisa boa. Esse livro estava custando R$200. Nós estamos com uma promoção de R$ 119,90, tá? Para você poder ter esses 2 livros. Aproveite a promoção, editorimaculada.com.br. Essas são as minhas indicações. Muito obrigado pelo convite. Vocês querem entrar, falar alguma coisa, partilhar alguma coisa? Diz aí, Anselmo. Isso, eu acho que ele não. Obrigado, Everton, pela palavra. Eu vou ficar mais feliz ainda se eu tomar um cappuccino. Eita, Querido, abençoado. Cappuccino, Gosto de momento. graça do Everton. Anderson, obrigado, meu irmão, né, por esse ensinamento, por essa pregação, né? Com certeza alcançou muitos homens, como também mulheres no dia de hoje, né? Que Deus possa conservar em você esse ministério de exortação, de edificação, usando a palavra de Deus. Isso é um dom que o Senhor lhe deu, né? É um dom de que Deus possa conservá-lo. O Everton tem algumas perguntas para fazer. Ô irmão, Deus abençoe você, né, por esse ministério seu, que essa pregação sua hoje realmente tenho certeza que impactou muitos homens. E escutando tudo isso que você estava falando, uma coisa que eu acho que a gente poderia também reforçar, tenho certeza que você vai ter uma palavra certa aí para falar, que é referente aos pais, né, com os filhos. Uhum. Porque a gente, quando é criança, né, os pais ali, muitas vezes a questão do homem mas quando meu filho ficar com tal idade, eu vou levar ele, né, para poder conhecer aquelas meninas e para poder virar homem mesmo. E eu acho que muitas vezes não é por esse caminho, né, não é desse jeito. Qual mensagem que você deixaria, qual mensagem que você daria para esses pais? Você falou da adolescência, das crianças que estão em casa, que, né, muitas vezes nos grupos da escola, em vez de eles estão, né, compartilhando coisas boas, estão compartilhando coisas ruins. Qual é essa mensagem que você deixaria para esses pais? Olha, isso daí é realmente uma situação que ocorre, tá bom? A gente sabe disso mesmo, que tem pais que levam filhos para perder a virgindade com prostituta, ou os pais mesmo compartilham vídeo, olha para uma moça na rua e fala. Eu quero mostrar para vocês um modelo de pai segundo a Sagrada Escritura. Tobias, no capítulo 4 e no versículo 6, ele vai dizer assim, ó, é o pai Tobit falando ao seu filho, ó, quanto a ti, conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Guarda de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus. A primeira coisa que o pai disse a ele foi para conservar o pensamento de Deus e de jamais consentir no pecado, negligenciando os preceitos do Senhor teu Deus. Então, assim, eu vejo que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, é o manancial. E as pessoas perdem muito por não lê-la. Então, esse é um conselho que um pai, segundo o coração de Deus, vai dizer para o filho. Primeiro ele disse assim, ó, guarda sempre Deus no seu pensamento. Por quê? Porque para viver a lei, eu não vivo a lei só por causa de medo de ir para o inferno. Eu vivo a lei porque eu tenho alguém que eu amo que me dá força para vivê-la. Ou seja, se eu reter a Deus no meu coração e na minha vida, é o que Santo Tomás de Aquino vai dizer. Quanto mais eu me aproximo das coisas do alto, mais eu me afasto das coisas da terra. E quanto mais eu me aproximo das coisas da terra, mais eu me afasto das coisas do alto. Se eu tiver a Deus, Santa Teresa d'Ávila vai dizer, só Deus basta. Santo Tomás vai dizer, só Deus satisfaz. Então isso vai me ajudar a não dar espaço para o pecado na minha vida. Então é isso que os pais têm que educar os filhos, com Sagrada Escritura e com documentos preciosos da igreja, catecismo e bons livros. Amém. Pode perguntar mais. Amém. Acho que é isso aí, né, Anselmo? Acho que ele, né, falou de todos os... Se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar aí agora... Isso. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar aí pra gente. Mas, assim, foi fantástico, né? O que você falou aí. É a Cleide que falou ali? Isso, eu também estou com saudade de vocês, Cleide. Quando voltar a normalidade, eu quero ir visitar vocês aí. Quando esse coronavírus sair, se é que ele vai sair, esse demônio dos infernos. Inclusive, Anderson, passa aí para todos que estão aí na live, o canal, seu canal de YouTube, canal do Instagram, quem quer te seguir aí nas redes sociais. Primeiramente, eu quero dizer que se tem alguém aqui
que ainda não é inscrito no canal da Missões Cheios, eu quero pedir um favor para vocês. Se inscrevam e compartilhem. É interessante, gente, como que o crescimento das redes de evangelização cresce em virtude da sua colaboração. O Papa Paulo VI dizia assim, ó, aquele que coopera na evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, por isso que eu queria deixar claro para vocês que estão nos assistindo, vocês não têm noção do quanto vocês são importantes nas nossas vidas numa colaboração de dons unificados a favor do reino de Deus. Então, por favor, se inscreva no canal da Missão e compartilhe o conteúdo deles e ajudem eles financeiramente, porque eles precisam. Eles são uma comunidade e tem pessoas que deixaram carreira para se dedicar ao reino, tá bom? Então, primeira coisa, eu estou falando sobre isso. Segunda coisa, quem ainda não está inscrito no meu canal no YouTube chama Anderson Reis Oficial. Tá? A gente dá conteúdo toda semana, principalmente um programa bacana que a gente tem de quinta, chamado Alma Eucarística. Nesse ano que vem eu vou colocar um programa novo ao sábado sobre Nossa Senhora e um programa mensal, todas as primeiras e segundas-feiras do mês, sobre as almas do purgatório, porque estão muito abandonadas, sofrem demais e a gente quer poder contribuir de alguma maneira para que elas sejam lembradas e sufragiadas, tá? E aí a gente bota outros tipos de conteúdo aleatórios. Então a gente está lutando para poder fazer algo de bom para a Santa Igreja através das plataformas, mas a minha maior rede é o YouTube, é onde eu tenho mais seguidores e mais engajamento, e também tem o Instagram, que é Anderson Pregador, onde eu coloco algumas coisas mais do meu dia a dia, mostro meus filhos, a minha esposa, as pessoas gostam um pouco de compartilhar da nossa experiência cotidiana. E digo que sempre é uma alegria, porque as pessoas consideram seguidores, mas nós católicos consideramos amigos, e principalmente amigos que nasceram pela fé. Então é uma alegria receber vocês junto conosco para caminharmos rumo a Jerusalém Celeste. Última pergunta ali, Anderson. Sobre grupos de apoio. Pode falar, irmão. Aí não, a pessoa mandou aqui no nosso chat, né? Sobre o grupo de apoio, gostaria muito que você ajudasse quem precisa, conseguindo e indicando isso, porque é muito difícil lutar sozinho. Vergonha de olhar para a esposa e filhos. Se você tem para poder indicar. Tá. Olha, para essa pessoa eu quero responder uma coisa. Nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. Pelo amor de Deus. Entendeu? Não jogue a toalha. Se você cair, vai e se confessa, tá? Por favor, não jogue a esperança. Só que o que acontece? Tem uns grupos de apoio, só que eu não estou com o nome de nenhum aqui. Eu vi nos meus estudos que tem um, né? Agora, me manda uma mensagem no meu Instagram, no direct. Acho que é o direct que é o privado. Eu vou fazer uma pesquisa. Mas você que me escreveu isso daí, eu só vou te dar uma dica. Coloca assim no YouTube, grupo de apoio para homens que querem vencer a pornografia. Eu tenho certeza que vai aparecer alguma coisa para você. Mas não se exima de mandar a mensagem para mim, que eu também quero colaborar contigo. Tá bom? Amém. Louvado as mulheres seja Deus. As mulheres têm alguma pergunta? Não sei se tem alguma mulher aqui que sofre com o marido que vive na pornografia, o que fazer, alguma coisa assim, não sei, porque às vezes é tão difícil, né, gente? Esse assunto, Anselmo, ele não é um assunto fácil de você tratar. Sim. Se eu tivesse falando isso daqui num retiro aberto, na hora ninguém ia perguntar, mas assim que eu saísse do palco da pregação ia haver uma multidão. Por quê? Porque são coisas delicadas, entendeu? Então, a pessoa vai mandar no direct para mim mesmo. E é justamente, né, Anderson, onde o demônio tem agido, né? Principalmente no sacramento, são algo íntimo, né? Algo difícil de poder partilhar, de poder pedir ajuda, e aí ele vai fazendo a festa. Muitos casamentos são destruídos e quando a gente vai analisar e ver a situação, o mal está justamente nessa área da intimidade. E quando as coisas vêm à tona, já é tarde. Então, não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de buscar ajuda, né? Buscar ajuda. É possível trilhar um caminho novo, trilhar um caminho diferente. Neste final de semana, Anderson, nós temos um encontro, né? Nós temos feito, né? O Cristiano, Deus colocou no coração do Cris um encontro para homens, só para homens, né? E esse encontro tem dado muito resultado, né? Muito resultado. Homens que saem, que vão para lá porque a mulher, a esposa, né?
ela convidou, insistiu, o filho e tantos outros, né? Mas com muita resistência, alguns acabam indo. Mas quando termina o retiro, são homens renovados que começam a lutar, né? Para viver a pureza, a santidade, a oração. Então Deus tem feito muito e nós queremos agradecer você pela sua participação nessa nossa série Homens de Honra, né? Espero que essa não seja a última, mas seja a primeira de muitos encontros aqui na Missão Enchei-vos, porque você tem contribuído muito, né? Desde o começo, né? Com a Missão Enchei-vos, com as suas pregações, com as suas exortações, né? Que Deus tem te conduzido, né? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Queremos rezar. Inclusive, né, Anselmo, só ficar um convite para ele, né? No próximo Retiro Homens de Honra, né? Para ele vir participar com a gente aqui, poder vir, né? Esse Retiro Homens de Honra vai acontecer quando? Neste final de semana, sexta, sábado e domingo, 18, 19 e 20. Mas ele vai ser presencial e pela internet ou só pela internet? Não, presencial. Ele é numa chácara, né? Pega seu jatinho aí agora e corre pra cá, porque eu tava olhando e falei, gente, ele já tá até de barba branca, Anselmo. Já tá velhinho já. Ô, filho, Barba branca? Tem várias. Isso daqui é porque ela tá curta. Se você ver esse negócio que quando ele cresce os fios brancos, eles são mais cabulosos, né? Eles são mais abusados. Eles ficam... Caraca, quando eu me olhei, eu falei, mano, eu tô velho, cara. Pelo amor de Deus, você estava falando aí, eu vou. Você já dá um jeito na sua agenda aí para ano que vem, para o carnaval, para você vir para Cuiabá, fazendo favor, tá bom? Um beijo no seu Aqui coração. está tendo retiro presencial.